Bom dia, pessoal. Está começando mais um call semanal da iPlan, onde você conhece as principais notícias sobre o mercado financeiro. E como de costume, vamos convidar o nosso primeiro especialista, Felipe Martins, para tratar do mercado de renda fixa. Bom dia, Felipe. Bom dia, Matheus. Tudo bem aí? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Bom, queria pedir para a Amanda compartilhar minha tela, por favor. Então vamos lá para o nosso call semanal. Deixa eu só me ajeitar aqui. Pronto. Bom, antes de falar da renda fixa, né, queria fazer uma menção aqui a um fato importante, né, que fez aniversário ontem em relação aí ao mercado financeiro, ao nosso sistema financeiro, que é os 50 anos aí do choque Nixon, né, aconteceu em 15 de agosto de 71, que foi quando foi suspensa, né, o dólar, a moeda americana, tinha uma conversibilidade em ouro, você podia trocar uma cédula de dólar por ouro. Isso lá no início do século passado podia ser feito por cidadãos comuns, inclusive. Aí passou um determinado tempo, foi instituído um ato em que essa conversibilidade foi extinta para os cidadãos comuns, isso aí só era possível por outros governos ou então instituições, e quando foi em 71, aí o Richard Nixon suspendeu temporariamente essa conversibilidade, então ninguém mais conseguia converter dólar em ouro, nem instituições, nem outros governos, e um dos motivadores, né, dois dos motivadores, na verdade, eram a inflação e também a taxa de desemprego, os dois estavam bem altos aí, e a década de 70 foi uma década bem difícil para a economia americana, e aí as coisas só começaram a se, vamos dizer, entrar no eixo no final dela, quando assumiu o Paul Volcker lá, o presidente do Fed. Tá? Então foi uma década bem complicada aí, mas só queria lembrar isso aqui, porque realmente é um fato histórico, né, que a gente, se estiver pensando aí no temporário, ainda estamos esperando voltar. Tá bom? Agora vamos lá, né? Vamos falar aí, a gente já falou de inflação, então foi um dos motivadores ali. E aí vamos falar agora sobre as coisas um pouco mais locais aqui. Por que quando a gente fala de inflação, a gente já vem comentando aqui nos nossos calls semanais, a gente também fala de política fiscal, que é o quê? Basicamente o orçamento do governo, como que ele lida com a arrecadação, o que ele tem, né, o que ele recebe por meio de impostos, lucro de empresas públicas, etc., e também os gastos do governo. Então são as contas públicas. Por que a inflação e política fiscal estão relacionadas, e isso é mais crítico ainda para países como o Brasil, países em desenvolvimento? Porque é o seguinte, faz um paralelo com o nosso orçamento doméstico, né? Quando o nosso orçamento não fecha, eu preciso pegar um empréstimo. Então, gasto mais do que eu recebo no mês, preciso pegar um empréstimo para poder cobrir aquilo que está faltando. E o governo faz exatamente isso. Quando a conta não fecha, ele emite dívida. Ou seja, ele oferece um título, como aquele que a gente sempre fala lá, o título do Tesouro Nacional, Tesouro Direto, para as pessoas físicas ou então para instituições, também oferecido pelo Tesouro Nacional. Ele dá esse título, o agente passa recurso para o governo e ele consegue cobrir essa dívida. Tá? Agora, em países desenvolvidos, os juros dessa dívida, ou seja, o quanto que o governo vai pagar de juros, igual a gente quando pega um empréstimo não paga juros, então o governo também vai pagar juros. Os juros dessa dívida eles são menores do que o crescimento do PIB, né? Aquele crescimento de geração de riqueza interna dentro do país, basicamente isso, Produto Interno Bruto. Ou seja, a trajetória dessa dívida, a forma como ela cresce, ela é sustentável. Então seria o que está representado nessa curva mais escura aqui. Ela é crescente, mas ela não é tão explosiva. Então você vê que ela tem uma inclinação bem mais branda aqui, tá? Em países em desenvolvimento, isso não acontece. Por quê? Como são países mais arriscados, o governo emite essa dívida com juros maior. E esses juros tendem a ser maior do que o crescimento do PIB. Isso faz com que o gasto público, né, se ele continuar dessa maneira, ele vai ter uma trajetória, digamos, explosiva, não é sustentável. Então seria essa outra curva aqui, que também é crescente, só que vejam como é que ela cresce muito mais para um mesmo período de tempo. Então, é por isso que você olhar para a inflação e para a política fiscal, ou seja, a forma como o governo está gastando, né, está aplicando seus recursos e o quanto que ele está fazendo isso, é importante principalmente para países em desenvolvimento, como é o nosso caso aqui no Brasil. Tá? Pensando novamente naquela analogia que eu fiz com relação ao orçamento de uma pessoa dentro de casa, então seria assim, faltou um determinado valor para poder cobrir os gastos mensais. Essa pessoa pega um empréstimo. Se no mês que vem falta de novo,
e ela tem que pegar outro empréstimo, ela está só acumulando dívida, então ela está com essa trajetória explosiva aqui. Agora, se no mês que vem não está faltando, se ela conseguiu até pagar a parcela daquele empréstimo e sobrar um pouquinho, então ela já está com uma trajetória um pouco mais sustentável. Então seria mais ou menos isso aqui, tá bom? E aí, a gente vem apresentar agora os dados de inflação mais recentes, né? Semana passada saiu a leitura do IPCA, o índice oficial do governo, a leitura de julho, tá? Chegou aqui a escala dessa barrinha, é a que está aqui na esquerda, próximo de 1%, o que dá um acumulado, né? Se eu juntar os meses anteriores, dá um acumulado em 12 meses de quase 9%, que é um valor bem alto. Continuamos com a trajetória da inflação. Tinha dado uma arrefecida aqui em junho em termos de baixar a inclinação dessa curva, agora já empinou novamente. Como a gente já comentou nos outros calls, o Banco Central está atento a isso, né, com a subida de juros que está fazendo, mas tanto a inflação quanto o efeito da subida de juros da taxa Selic, ela é atrasada, então tem uma certa inércia, né? Tem que esperar o tempo poder passar aí para poder ver o efeito disso, tá bom? E, por fim, aqui também colocar as atualizações das curvas de juros, né? Aqui, até o título desse gráfico estava curva de juros real, mas está errado aqui, tá, pessoal? Desculpa aí. Aqui, na verdade, é a medida da inflação, IPCA. Aqui sim, a curva de juros. Então, a gente também já comentou da curva de juros aqui no call semanal, né? Já expliquei como que é montada essa estrutura aqui. E a gente vê que ela continua empinando, né? Abrindo cada vez mais. Cada call semanal vem mostrando aqui. E sempre a curva cinza está por cima das outras. E é o que aconteceu mais uma vez. Então, temos aqui a da sexta-feira, do dia 13, a da semana anterior, da outra sexta-feira, do dia 6, e a última curva de junho. Então, vocês vejam como a cinza, a da sexta-feira mais recente, está por cima das outras. Então, se a gente olhar para um determinado vencimento aqui, um título que seria um pré-fixado de 2024, por exemplo, ele pagava, lá em junho, ele pagava 8% e agora já está pagando praticamente aí 9,3%, 9,5%. Então, você vê que teve uma subida de juros muito grande, tá, nos pré-fixados, o que significa que o valor do título está se depreciando, está caindo. E aí, mais uma vez, como a gente já tem comentado, isso faz com que preços dos títulos estão baratos, pode ser que fique mais ainda, como tem acontecido? Pode. Mas a janela de oportunidade para poder entrar na renda fixa como um todo também está ficando muito boa. Essa curva de juros, a gente fala aqui de renda fixa, mas ela tem um impacto na economia como um todo. Isso aqui representa custo de oportunidade, isso aqui é usado para poder fazer avaliação de empresas para o mercado de renda variável, inclusive. O Garran pode até elaborar um pouco mais se ele quiser isso. Mas quando a gente quer achar o valor de uma empresa, não o preço da ação, o preço a gente olha na tela, mas o valor de uma empresa, a gente pega tudo aquilo que ela vai gerar de riqueza lá na frente, faz um processo chamado desconto de fluxo de caixa. E eu trago isso para um valor atual. Quando eu faço esse desconto, eu tenho que usar uma taxa, e a taxa, uma das referências pode ser essa aqui. Como essa taxa está mudando, esse desconto também vai mudar. Então, a avaliação da empresa, o valuation, vai mudar também. Tá? E aí, por último, também aqui a curva de juros reais. Então, essa aqui é aquela curva daquela parcela acima do IPCA que o título, né, a NTNB paga. E vejam que, mais uma vez, também a curva cinza acima das outras, mostrando que o juro real pago pelo título do Tesouro, a NTNB, está aumentando cada vez mais, o que significa que esse título está ficando barato e é uma boa oportunidade para a gente fazer as nossas aplicações. Certo? Por hoje, acho que é só. Pode descompartilhar aí, por favor, mano. Beleza. Muito obrigado. Beleza, então, Matheus? Até a próxima Obrigado. semana. Boa semana para vocês, pessoal.